Pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar sobre a Revolução de 1930, dando continuidade então ao conteúdo da Primeira República. Porque agora a gente vai entender como a Primeira República no Brasil chega ao fim com o golpe que foi dado em 1930, que coloca Getúlio Dornelles Vargas no poder, tá? Nos vídeos anteriores nós falamos sobre o que foi essa Primeira República, proclamada lá pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Falamos dessa República da Espada, o Marechal Deodoro e o Floriano Peixoto. Falamos da República do Café com Leite, também chamada de República Oligárquica ou República Velha. Essa alternância no poder entre a oligarquia paulista e a oligarquia mineira. Falamos das fraudes eleitorais, voto de cabresto. E também falamos sobre as revoltas ocorridas na Primeira República. Tanto as revoltas rurais quanto as revoltas urbanas. E nesse vídeo específico nós falaremos sobre o movimento de 1930, também conhecido como a Revolução de 1930. Para a gente entender o que foi a Revolução de 1930, primeiro de tudo, a gente tem que falar sobre o fato de que quem estava no poder era um presidente que tinha sido indicado pela oligarquia paulista, o Washington Luiz, pelo Partido Republicano Paulista, e ele deveria indicar, portanto, naquela alternância do poder, um candidato mineiro. Só que não foi o que ele fez. Quando chegou 1929, ele indicou novamente um paulista, rompendo com aquela aliança do café com leite, deixando então os mineiros extremamente insatisfeitos e revoltados e dando oportunidade para uma outra oposição que vinha do Rio Grande do Sul e da Paraíba de lançarem uma nova chapa eleitoral, que foi a Aliança Liberal, um novo partido. Mas quais foram os antecedentes? O que aconteceu naquele contexto, especialmente no ano de 1929, que fez com que Washington Luiz tivesse tomado essa atitude, rompendo com essa política do café com leite? Existem muitas especulações, mas um fato é que em 1929 houve a crise de 1929 nos Estados Unidos, que nos afetou porque os Estados Unidos eram o nosso maior comprador de café. Como eles entraram em crise econômica, inclusive temos vídeo no canal sobre isso, e nós veremos também no momento adequado, né, quem ainda não viu. Como entrou em crise, obviamente não comprava a quantidade que estava acostumado a comprar. O que fez com que os cafeicultores brasileiros, muitos, decretassem falência. E muito provavelmente, essa falência desses cafeicultores paulistas preocupou o estado de São Paulo, de maneira geral, essa oligarquia paulista, e fez com que o Washington Luiz pensasse não só que precisava manter os privilégios da oligarquia paulista, indicando então novamente um paulista, como também em muitas entrevistas da época, o próprio Washington Luiz dizia que ele acreditava que somente o Júlio Prestes, que era candidato paulista, poderia continuar a política econômica e conseguir manter um desenvolvimento econômico mesmo com os reflexos da crise de 29 no Brasil. Não há como confirmar isso. O fato é que houve a crise de 29, houve a falência de muitos cafeicultores, e o Washington Luiz, então, rompe a política do café com leite e, ao invés de indicar o candidato mineiro, indicou novamente um paulista, abrindo espaço, assim, inclusive, para a oposição, como eu disse, lançar uma nova chapa. Essa chapa, chamada Aliança Liberal, tinha algumas propostas eleitorais. Entre essas propostas, aliás, vamos falar quem era essa Aliança Liberal. Essa Aliança Liberal era formada pelo Getúlio Dornelles Vargas, que era do Rio Grande do Sul, candidato à presidência, e seu vice, João Pessoa, que era da Paraíba. Ambos já políticos, inclusive o João Pessoa era presidente da Paraíba, porque na época não se falava governador do estado, e se lançou pela Aliança Liberal como vice do Getúlio Vargas. E nessa chapa da Aliança Liberal, eles faziam algumas propostas de mudanças nesse cenário, tá? Já que eles estavam profundamente insatisfeitos com essa Primeira República. Não eram só eles, nós acabamos de estudar no vídeo anterior as revoltas que ocorreram durante essa Primeira República. Então a gente já vem de um contexto de insatisfação de diversos setores sociais, tá? Bom, então vamos lá. Essa Aliança Liberal,
ela apresentava um programa de reformas. E os principais pontos eram estabelecimento do voto secreto para acabar com as fraudes eleitorais e para acabar com o domínio dos coronéis nas comunidades locais. Lembra do antigo coronelismo? Eles querem acabar com isso. Então a primeira proposta, que o voto seja secreto. Segundo ponto, criação de leis trabalhistas que regulamentem o trabalho principalmente de mulheres e crianças. Por quê? A gente sabe que mulheres e crianças recebiam salários miseráveis muito menores do que dos homens, estando sujeitos a qualquer tipo de trabalho e situação dentro das indústrias, tá? Falavam em direito às férias, que até então ninguém nunca falou, entre outros temas dentro da questão trabalhista, que serão trabalhados muito no governo Vargas, tá? Mas é um outro ponto. Também a Aliança Liberal propunha um incentivo ao desenvolvimento industrial, já que o Brasil até então era uma economia agrária, muito voltada ao café, que agora está com problemas, tá? O programa da Aliança Liberal foi muito bem aceito, tá? Pelas classes médias urbanas e por grupos de militares, ligados principalmente ao tenentismo, que são aquelas pessoas que já estão satisfeitas com a Primeira República. Nós acabamos de estudar o tenentismo, né? 18 do Forte de Copacabana, Coluna Prestes, tá bem? Além desses, outros setores da sociedade brasileira também manifestam a sua vontade política em 1930. O próprio Partido Comunista Brasileiro, surge o Bloco Operário Camponês. Pela primeira vez eles lançam a candidatura de um operário, que era o Minervino, né, de Oliveira. Então, primeiro candidato operário à presidência do Brasil. Então, eles estavam desejando claramente mudanças. Bom, quando ocorrem as eleições em 1930, Júlio Prestes, candidato paulista, saiu vitorioso. Só que toda a oposição não se deu por satisfeita e todos diziam que deveria ter havido fraude novamente. Afinal de contas, a fraude de fato era algo muito comum. Um clima de revolta foi se espalhando por diversos grupos sociais, tá? Operários, militares, profissionais liberais, entre outros, que deixavam claro a insatisfação com o resultado das eleições. Bom, a palavra da hora era revolução, que passou a ser dita assim diariamente. Então, a Aliança Liberal começa a perceber que eles tinham que assumir o comando dessa revolução de alguma maneira. O clima de revolta ficou ainda mais tenso quando João Pessoa, candidato a vice de Getúlio Vargas, foi assassinado lá na Paraíba. Segundo os historiadores, foram motivações pessoais entre ele e João Dantas, que também era lá da Paraíba, que de fato chegaram no nome João Dantas como assassino de João Pessoa. No entanto, tenha sido por questões pessoais ou políticas, ou as duas coisas, o assassinato dele acelera o movimento de 1930, porque a oposição cresce ainda mais e as oposições se unem para impedir que o Júlio Prestes assuma. Então a Aliança Liberal ganha apoio popular, né, inclusive, e de militares. Eles impedem que o Júlio Prestes assuma e, inclusive, começa uma luta armada em diversos estados brasileiros, tá? Minas Gerais, o Rio Grande do Sul, a Paraíba, Pernambuco. E quando a coisa está tomando uma forma incontrolável, os militares no Rio de Janeiro resolvem, por bem, intervir. Eles impedem que o Washington Luiz termine o seu mandato e colocam no poder Getúlio Vargas, que é declarado naquele momento o grande vitorioso das eleições de 1930. Ou seja, é um golpe político, óbvio. Foi um golpe político apoiado pelos próprios militares, por essa série de questões e fatores que nós abordamos. Começava ali a Era Vargas. Terminava a Primeira República no Brasil, inaugurando a Era Vargas com um governo provisório no primeiro momento, passando por um governo constitucionalista, chegando até o Estado Novo ditatorial. Getúlio Dornelles Vargas vai ficar no poder de 1930 a 1945. Mas eu vou gravar a Era Vargas num outro vídeo, detalhando o governo provisório, constitucionalista e o Estado Novo ditatorial de Vargas, porque é extremamente importante. Nesse vídeo, o que nos interessava? Entender o movimento de 1930, que nós chamamos de Revolução de 30. Quais são os antecedentes, o que acontece, qual é o processo processo político, pelo qual Getúlio Dornelles Vargas toma o poder, com o apoio de diversos setores da sociedade, inclusive dos próprios militares que depõem Washington Luiz
impedindo que Júlio Prestes assuma a presidência do Brasil. Tá ok? Gente, bons estudos, me mandem as dúvidas e a gente vai trocando algumas ideias também, tá? Esse vídeo ficou curtinho, acho que é até bom para entender melhor.